Josué, preparativos para a conquista. Capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto agora, pois levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e se vê valente, porque tu farás, e este povo herdará a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito valente, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se apartará de tua boca este livro da lei, mas meditarás nele de dia e de noite, para que cuides de fazer tudo o que nele está escrito, porque então tornarás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e se vê valente, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo: provende-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entres a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus está vos dando descanso e vos dará esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Porém, vós todos os valentes e fortes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra de vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Como obedecemos a Moisés em todas as coisas, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quem quer que se rebelar contra tuas ordens e não obedecer a tua palavra, em tudo o que lhe ordenares, morrerá. Tão somente esforça-te e se vê valente. Josué envia espias a Jericó. Capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo-lhe: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe, e ali pousaram. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, esconderá os 2 homens e disse: é verdade que os homens vieram a mim,
mas eu não sabia de onde eram. E quando se fechava a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram e não sei para onde foram. Ide atrás deles depressa e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que dispusera em ordem no telhado. Os homens foram seguindo após os espias pelo caminho do Jordão, até os vaus, e logo que saíram, fechou-se a porta. O acordo entre Raabe e os espias. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles sobre o telhado e disse-lhe: Sei que o Senhor vos deu a terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum por vossa causa, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, eu vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal seguro, e que conservareis a vida de meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que tem, e que livrareis nossa vida da morte. Responderam-lhe os homens: nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E quando o Senhor nos tiver dado a terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então fê-los descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: Ide ao monte para que não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando entrarmos na terra, atarás este cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer um que sair para fora da porta de tua casa, seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer um que tiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados deste juramento que nos fizeste jurar. Respondeu ela: segundo vossas palavras, assim seja. Então ela os despediu e eles se foram. E a mulher atou o cordão de escarlate à janela. A volta dos espias. Partiram e chegaram ao monte e ali ficaram por 3 dias até que voltaram os perseguidores. Estes os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Então os dois homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e viram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe acontecerá. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra em nossas mãos, pois todos os moradores da terra estão desmaiados diante de nós. A passagem do Jordão, capítulo 3. Levantou-se, pois, José de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo:
quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e os levitas, sacerdotes, levando-a, partireis de vosso lugar e seguireis após ela. Contudo, haja distância de cerca de 1.300 metros entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. E falou Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. As últimas instruções. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a te agradecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Acrescentou Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, descansarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. As águas que vinham de cima pararam e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, firme no meio do Jordão, até que todo o povo acabou de passar o Jordão.